Galera da paleontologia, os biólogos da paleontologia aí em geral, então, vou fazer mais um vídeo, não vou editar o vídeo, porque eu tô assim, sem menor paciência para fazer o vídeo, mas eu tenho que fazer o vídeo resposta. Eu não tô afim mais de fazer vídeo sobre a paleonto. Aqui, eu quero saber mais disso, deixa esse troço correr, vocês que se virem depois, porque, sei lá, nem se... Os biólogos que pensem bem o que estão fazendo, o que está para acontecer. É isso que eu quero dizer. Pensem bem o que vocês estão fazendo. Então, assim, eu não estou afim de editar o vídeo, rever, porque, caraca, já estou desgastado assim, já mais do que necessário. Estou afim mais de fazer vídeo nenhum sobre isso. Sobre a questão da criação de uma nova profissão, uma nova profissão. Profissão paleontólogo, visto que a especialidade já existe dentro da biologia e da geologia. Então vamos lá. Respondendo ao senhor Renato Girali ou Pirali, você me desculpa, mas eu não estou com... Não está aberto aqui, minha internet está ruim. Desculpa se eu não falar seu nome direito, mas eu posso colocar depois aqui. Tá? Então vamos lá. Você você falou de uma maneira muito branda, muito calma. Confesso que às vezes eu sou muito agressivo relativo à defesa da minha profissão, que é biólogo. Eu gostaria de ver forte. Gostaria de ver os profissionais biólogos atuando nas suas especializações de uma maneira bem forte. Então, confesso que às vezes eu fui, de certa forma, contundente. Né? Você falou lá do Tchutchuca, etc. Se você se sentiu ofendido, beleza? Eu peço desculpa, mas eu falei do ato. E não que você como pessoa. Como eu falei antes, você é uma pessoa... adorável, te conheci, gostei de você, só acho que você está no caminho completamente equivocado de criar uma nova profissão. Inclusive, a respeito da trairagem, eu disse que trairagem é o ato de fazer, o ato, então não você trair, mas o ato de fazer uma nova profissão, se utilizando de especificidade de dentro daquela profissão na qual você é regido. Sim, é um ato de trairagem. E sim, isso aí é uma coisa que o conselho devia de fazer, sim. Na minha opinião, isso é a minha opinião. O conselho deveria, na boa, de caçar qualquer integrante que queira retirar uma especificidade reconhecida, ativa, dentro do próprio conselho, para se fazer uma nova profissão. Que assim, com que intuito? Em que isso beneficia a profissão? Então, na boa, sobre a minha opinião, Renato, qualquer profissional que atue fazendo esse tipo de situação deveria ter o registro, no mínimo, ser chamado ao conselho de ética. Seria como se eu, o biólogo, youtuber que você fala, que também é zoólogo, a minha especialização é outra, adoro paleonto, mas eu não sou paleontólogo. Minha especialização é zoologia, biologia animal. Mas seria como se a biologia animal fizesse uma nova especialização e criasse uma nova profissão. Sendo que nós já temos o título de especialista em zoologia dentro da biologia. Então, vou mais uma vez relembrar a resolução 476 da fauna, que foi um ganho, um lucro, que seria mais ou menos aquilo que você fez aí, ó, projeto de lei que poderia ter sido feito em resolução para dentro da área do profissional biólogo, e aí o geólogo, já que os dois são juntos. Você questionou o fato de eu ter falado que a maioria dos concursos é para geólogo. Quando eu me referi a isso, eu me referi, por exemplo, a Petrobras, na qual você tem sim. Então, como é que eles fazem? Eles trabalham com fósseis, trabalham com perfurações. O que a Petrobras faz? Você vê concurso para biólogo lá? Eu não vejo. Eu vejo uma área dominada por geólogo. Ou estou errado? Mas na universidade é diferente, então a proporção de 2 para 1, beleza. Mas no trabalho em si, que eu vejo pessoas trabalhando como paleontólogo, até porque você tem que fazer análise de fóssil. Fazer análise de fóssil é uma área da paleontologia. Então entra-se o geólogo e lá dentro você coloca o cara para fazer análise de fóssil. Ou seja, está se fazendo o trabalho de paleontólogo. Sim. Sim. Mas, como eu disse, não vai adiantar
quando eu falei da geologia, eu quis dizer, eu não estou interessado, como desde o começo, eu não estou interessado sobre o que a geologia vai fazer. Se eu fosse eles, me seguia aqui. Seguia o Conselho de Biologia. Seguiria o Conselho de Biologia. Eu estou interessado no que a biologia vai fazer. É muito diferente. Então, sabe, é uma maneira de tentar trazer a galera da geologia contra o canal. E não é. Eu não sou contra, adoro geologia. Tenho vários amigos geólogos, adoro. Agora, meu amigo, eu não vou botar azeitona na sua empada. Tu quer fazer lá a sua especialização? Beleza. Isso é um problema deles, eu não tenho que me meter nisso, é deles. Eu tenho que me meter dentro da biologia. E eu quero sim uma biologia forte, com as suas especificidades, dentre elas a paleontologia forte. Vários biólogos, paleontólogos, ou seja, a biologia forte como conselho. Se você começa a retirar todas as especificidades da biologia para fazer novas profissões, você enfraquece seu conselho de biologia, que é ruim, isso é verdade, a gente sabe, mas que está crescendo. É um conselho que está crescendo. E a minha pergunta para você e para a Sociedade Brasileira de Paleontologia continua. Por que não pegar a PL que vocês fizeram e ir aos conselhos antes para fazer as resoluções? Você sabe o que é o Conselho de Biologia? Então, e você falou coisas ali que não são reais, são mentiras. Eu vou explicar. Eu não acho que você esteja enganado naquilo que você está falando. Eu acho que você está manipulando aquilo que você está falando. Já que eu estou equivocado, né? Então isso aqui vai para os meus amigos da biologia. Olha só, voltando, tá? Eu vou trabalhar só com a biologia. O pessoal da geologia, que arruma lá um youtuber, alguém para defender eles e tal, eu não posso falar. Inclusive eu dou até o microfone para se alguém lá queira falar, a gente pode fazer uma live aqui, fazer um debate sobre isso, tal. Mas eu tô aqui para defender a minha profissão. Então, entendam. Vai continuar o vídeo? Você vai continuar o vídeo? Eu vou estar aqui defendendo a profissão biólogo. E cada um conselho que cuide do seu conselho. Eu quero defender a profissão biólogo. Então, já que eu estou errado, senhor Renato, olha só, eu estou tentando ser bastante... não quero ser ofensivo, eu não quero partir para o ataque pessoal, eu quero manter tudo na linha aqui profissional, tá bom? Então, mais uma vez eu falo, eu às vezes fui grosso, beleza, fui, não vou admitir, te peço desculpa por isso. Porém, agora eu quero fazer as análises aqui, ó, nos documentos. Você está falando que eu estava equivocado. Então eu queria que você me explicasse o seguinte. A plenária do Conselho, vou ler aqui, ó, bem alto para a galera. Eu vou linkar aqui embaixo. Vocês podem ver depois. A plenária do Conselho Regional de Biologia da Terceira Região, que corresponde aos estados Rio Grande do Sul e Santa Catarina, se posicionou contrária à PL 791 de 2019, no dia 5/4 de 2019. Então o Conselho também está errado? O Conselho está equivocado? Então beleza. Olha o que diz. O projeto de lei, encabeçado pela Sociedade Brasileira de Paleontologia, de número 791 de 2019, apresentado pelo deputado federal, João Roma. Então, biólogos, gravem bem aí o nome, João Roma, que precisamos acessá-lo para que ele não dê continuidade a isso. Então, o deputado federal João Roma, e aí é que eu falo, que a biologia precisa de ter deputado federal. Precisa de estar no legislativo, porque senão a gente vai ficar tomando pernada de outras profissões toda hora. Toda hora se inventa uma nova profissão. Toda hora uma nova profissão para competir com a gente. Versa sobre a regulamentação do paleontólogo, muito semelhante ao início do projeto que regulamenta a profissão do biotecnologista. Olha, que já foi uma desgraça. Ou seja, a gente tem no Conselho reconhecido o profissional biotecnologista que quer criar outra faculdade, criar outra profissão. É mais uma tentativa, de novo, versa sobre a regulamentação do paleontólogo, muito semelhante ao início do projeto que regulamenta a profissão biotecnologia. É mais uma tentativa de grupos, quem está dizendo é o Conselho Regional de Biologia 3, não sou eu. É mais uma tentativa de grupos que tentam retirar atribuições dos biólogos. Pelo projeto apresentado,
o profissional pode ser formado em qualquer área, desde que tenha o TCC de um mestrado ou doutorado, verse sobre paleontologia, não mencionado nem a carga horária e a necessidade de disciplinas em paleontologia, ficariam desobrigados de registro no CRBio e no CREA, além de tomar uma área, que é a privativa. Biólogos ou geólogos que tenham formação, mesmo com estágio curricular supervisionado na área, a registro em seus conselhos em dia, ficariam impedidos de atuar na paleontologia. Bom, quem escreveu isso aqui não foi eu. Quem escreveu isso aqui não foi eu. Tá bom? Conselho 3. Sobre os biólogos trabalharem, a gente vai... O conselho que decide, então a gente pode trabalhar. Mas foi a plenária. Tá? Foi a plenária que falou. Podem ler o documento aqui embaixo. Então, se o conselho de biologia está falando, não sou eu que estou falando. É o conselho. Só que eu estou vendo que vai dar merda. Veja bem. O conselho, a plenária fala aqui, ó. Mesma coisa que aconteceu com biotecnologia. Mesma coisa. Mesma coisa. Eu volto a perguntar, senhor Renato. Tem cabimento eu criar agora a profissão zoólogo independente da biologia? Uma nova profissão. Tem cabimento eu criar a profissão evolução? Evolucionista, dependendo da biologia. Tem cabimento eu criar a profissão agora botânica, independente da biologia? Ou seja, é mais uma profissão botânica, independente da biologia. Então, além do biólogo que trabalha como botânico, do engenheiro florestal, etc., agora tem mais uma nova profissão chamada profissão botânica. Para que isso? Eu pergunto, para que isso? Seja você que telespectador que está ouvindo, seja sincero, para que isso? Para que isso? Criar uma nova profissão? Isso enfraquece o conselho de biologia, que já é fraco. Mas nós temos conselhos fortes, gente. Existe conselho de medicina, existe conselho de advocacia, são fortes. E o nosso está se fortalecendo, por incrível que pareça. Estamos mais fortes. Olha, já temos aqui, pessoas se manifestando. Antes do meu vídeo, 5/4/2019. Tá vendo? Antes do meu vídeo. Sabe por que eu fiz esse vídeo, senhor Renato? Porque me chateou muito a forma com que você falou dos recém-formados em biologia. Que foi, de certa forma, ao meu ver, equivocada. Foi repulsiva. Você falou de forma repulsiva. Está lá no vídeo, qualquer um pode ver. Vai estar na playlist aqui, esse vídeo está na playlist. Acessem a live lá. Gente, não é só um vídeo que vai determinar o que eu estou falando, não. Você está se baseando por um vídeo só? Tem um monte de vídeo aí, tem 4, 5 vídeos. Tem live de mais de 1h30, explicando os problemas, né? Tudo bem, eu fiz um último vídeo puto. Tava puto mesmo, tô puto, até agora tô puto. Eu não tô nem mais querendo fazer vídeo sobre isso. Agora, eu não posso deixar de responder. Eu não posso deixar de responder, sabe por quê? Porque você falou com asco, sim, pareceu asco, pelo menos para mim, sobre o ato de biólogo recém-formado estar trabalhando, e o que não é verdade. E o que não é verdade. Um biólogo recém-formado não pode ser o responsável técnico. Aonde você tirou isso? Porque olha só a sua alegação. A sua alegação é fazer uma nova profissão chamada paleontólogo. Nessa profissão você tem que ter mestrado ou doutorado, assim, nem fala direito como, mas mestrado ou doutorado, alguma coisa na atuação da área científica. E 5 anos de atuação. Então significa, por exemplo, eu fiz letras. E eu decidi fazer, por exemplo, a história da paleontologia. Que é muito bom. O que é muito bom. Em termos acadêmicos. Mas não em termos profissional. Muito bom. Quer dizer, em termos profissional. Não na atuação do profissional ali, como trabalho, sabe? Escavação e etc.
Mas é muito bom para a gente saber a história. O cara fez letras que fazia a história da paleontologia. Ele faz mestrado, 2 anos de mestrado, então ele vai receber material, ele vai... Isso já é o suficiente para ele publicar algo científico. Ele pode fazer o doutorado, então, mais 4 anos. Então, dá 6. Significa que ele atuou como paleontólogo, publicando, etc. Ou até mesmo fazendo estágio dentro da paleontologia, mas ele pode nunca ter visto um fóssil na vida só. Enfim, ele atuou dentro da área científica da paleontologia. Ele vai receber, ele vai ter o direito a, sim, se inscrever numa nova profissão, que é a paleontologia, que nem conselho tem. Uma vez inscrito nessa nova profissão, ele pode ser o responsável técnico. E aí tu não está incomodado com isso. O seu incômodo, agora também é para geólogo, porque nos vídeos foram sobre biólogo, o seu incômodo é, o cara é um recém-formado e vai lá mexer com o fossilífero e vai dar problema. Óbvio, mas é óbvio que vai dar problema, até porque o conselho não permite isso. Da onde você tirou isso? Para você ser o responsável técnico, você tem que estar formado, ter a pós-graduação. Você não falou isso. Não é um biólogo recém-formado ou um geólogo que vai chegar lá e vai meter a mão lá no fossilífero e vai estar tudo certo. Não é assim não, meu amigo. Ele tem que estar formado, pelo menos no Conselho de Biologia. Tem que estar formado, tem que ter especialização paleontólogo, especialização paleontologia na área, que equivaleria ao mestrado e doutorado, ou 5 anos de experiência na área, mas não é o responsável. Para ele ter os 5 anos de experiência, ele não vai ser o responsável. Ele vai trabalhar, por exemplo, com você, trabalhar como estagiário, trabalhar ali durante 5 anos, mostrar durante 5 anos, se ele não tiver mestrado nem doutorado, que ele trabalhou naquela área fazendo aquele serviço ali. Então, quando ele quiser o título de especialista, ele vai dizer o que ele é especialista, para ele colocar isso sob votação lá dentro do conselho, para ver se o conselho vai aprovar ou não, se ele pode ser o responsável técnico. Isso não existe. Não existe de recém-formado. Da onde você tirou isso? Da onde você tirou que recém-formado vai chegar lá e vai meter a mão e vai... Da onde? Isso é equivocado, senhor Renato. Nota, né? Nota que você não está ligando se outra profissão, como por exemplo, cara, desculpa a galera de letras, por favor, mas é porque é o que está vindo na minha mente. Você não está ligando. Se está vindo alguém de letras que vai fazer suas pós-graduação em paleonto, mas ele mesmo nunca foi lá no... Isso aqui é um exemplo, tá? Isso é um exemplo fictício. Mas ele mesmo nunca foi lá dentro de um fossilífero, que ele vai estar habilitado e depois ele vai estar habilitado para assinar, ser o responsável, entrar num local cheio de fóssil e fazer uma zona de tudo. Né? Seria mais ou menos isso. Então, ok, vai fazer. Mas você não está preocupado se isso vai acontecer. Você está preocupado com o biólogo. Isso já falou várias vezes. E agora com o geólogo. Está preocupado com o recém-formado. Mas o recém-formado não pode fazer isso. Da onde você tirou isso? Da onde você tirou que um biólogo recém-formado ganha o título de paleontólogo? Da onde você tirou isso? Isso não existe. Um biólogo recém-formado, para tirar o título de especialista em paleontologia, ele precisa comprovar experiência na área, ele precisa de ter um mestrado ou doutorado para solicitar ao conselho o que ele está fazendo. Isso não é assim não, cara. Isso não é assim não. Não é assim não. Equivocado. Ó, galera, presta atenção. Um biólogo não pode fazer isso que ele está falando. Um biólogo recém-formado não pode fazer isso. Agora, esse projeto de lei vai permitir que outras pessoas de outras áreas, médico, advogado, engenheiro, entre lá na paleonto, lá na pós, sei lá, o cara que ele faz pós. Na paleonto, é um direito dele. É bom até, é bom para a multidisciplinaridade. Isso é bom. Mas depois ele vai poder atuar. Ele vai poder atuar praticamente sem experiência nenhuma, porque não tem conselho, ele já vai ganhar o título. Ele vai ganhar o título da profissão. Ele não tem um conselho para reger.
E os conselhos são importantes, gente. Conselho para uma nova profissão. Cadê o conselho para uma nova profissão? O conselho para a profissão é extremamente importante. Veja a medicina, gente. Você não pode medicar sem ser médico. Tá entendendo, galera, onde eu quero chegar? O conselho é que... Agora, tu imagina a medicina sem o conselho. O que ele está fazendo está equivalendo àquele projeto da deputada aí, ó. Aquela lourinha. Que tem um projeto para acabar com os conselhos. Para não pagar mais conselho. Tu já imaginou como é que vai ser a medicina se não tiver os conselhos? Tu já imaginou? Toda a área da biologia, toda a área se cria uma nova profissão? Porque você criou uma sociedade ali, tipo a Sociedade Brasileira de Paleontologia. Aí cria-se uma nova profissão toda hora. E sem conselho. Por favor, gente. Por favor. Parabéns ao Conselho de Biologia da Região 3. Parabéns, parabéns. Muito legal a atitude de vocês e que os outros conselhos também se manifestem. Porque vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com a biotecnologia. E que o Conselho de Geologia também se manifeste. Porque vai acontecer com vocês o que acontece com a gente direto. Que na biologia, assim, toda hora alguém tira alguma coisa do nosso trabalho. Quer dizer, óbvio que eu não vou deixar de poder atuar se eu tiver especialização reconhecida pelo Conselho. Mas, para que eu vou fazer isso? Eu posso fazer qualquer coisa. Nota que, em termo filosófico, isso é muito bom que temos pesquisadores de outras áreas. Assim como na medicina, gente, tem físicos que fazem trabalhos para medicina, tem químicos, tem biólogos, tem um monte de gente que faz trabalho para medicina. Como eu falei, o prêmio Nobel, na maior parte das vezes, é ganho por biomédicos, biomedicina, que não são médicos. Eles ajudam, em termos de multidisciplinaridade, é maravilhoso. É maravilhoso. É maravilhoso que eles estejam na faculdade, lá na universidade, na academia. Mas como a atuação técnica do profissional técnico, do cara que vai lá para o campo ser responsável técnico, esse não. Esse tem que ser o especialista, que por sua vez é o biólogo, especialista em paleontologia, e o geólogo, que é especialista em paleontologia. E aí tu cria uma nova profissão. Tá errado. Isso tem que ser... o conselho tem que tomar uma posição. Agora, qual é a sorte que vocês estão tendo? A sorte que vocês estão tendo é que vai ter eleição, tá todo mundo no período eleitoral e ninguém está enxergando isso. Mas eu espero que assim que se resolvam os problemas eleitorais, que os conselhos comecem a tomar medidas. Que os conselhos comecem a tomar medida quanto a isso. Você falou aqui que eu disse sobre o pessoal da academia, e sim, eu disse sim. Eu já falei isso em outros vídeos. Eu já falei sobre o problema na academia, que tem, na academia de biologia, tá? De biologia. Que existe sobre o acadêmico não estar trabalhando na área da profissão. Está trabalhando na área, na academia. Que isso não acontece com o pessoal da medicina. Na medicina, os caras trabalham operando, o cara é médico, está ali fazendo uma cirurgia, etc. Ele trabalha como médico. E também como professor universitário. E isso é muito bom. Isso é muito bom. Por que é muito bom? Porque ele consegue colocar... Na universidade, ele consegue formar um técnico com o conhecimento que ele tem dentro do trabalho ali como médico. Que ele está trabalhando como médico. Não é diferente? E na biologia, nós geralmente temos acadêmicos, mas eles não trabalham fora da universidade com o ofício da biologia. Algum outro trabalha? Algum outro trabalha. Mas geralmente não, ele trabalha na academia. Isso tem um ponto negativo? O ponto negativo é que você, de certa forma, cria um ciclo para que aquele aluno apenas siga a carreira universitária. Porque é um professor
que não tem muita experiência no trabalho real ali do campo do dia a dia. Quer dizer, ele tem o trabalho do dia a dia na universidade, mas não como profissional, como biólogo, por exemplo. Ele não está ali aturando patrão, ele não está ali... Ele está na universidade, que é muito bom. E eu disse, sim, que muitos deles tiveram grande possibilidade de ter morado no exterior, tiveram uma vida um pouco mais confortável. E não trabalharam como biólogo. E eu não menti. Eu não menti. Agora, eles conseguiram isso por competência. Sim, é óbvio que eles conseguiram, que vocês conseguiram isso por competência. Ninguém, Renato, falou que você não tem competência para estar na universidade. Agora pega os nossos colegas aí da biologia, faz o teste. Vê quantos deles estão trabalhando como profissional técnico fora da universidade, ou que já trabalharam como biólogo fora da universidade. Pega aí, faz aqui, eu te desafio. Você vai achar um ou outro. Nesse ponto, é ruim para a formação do técnico. Por que é ruim para a formação do técnico? Porque a universidade não está preparando o cara para uma formação profissional imediata. O cara sai cru da universidade. Aí a sua repulsa contra o recém-formado vem daí, senhor Renato. Por quê? Porque lá dentro da universidade não se preparou ele para trabalhar, para abrir uma empresa, por exemplo, para fazer, sei lá, tirar patente, né? Eu pego qualquer biólogo recém-formado e falo, pô, legal, agora vamos... Você é biólogo, né? Então bora aqui montar um laboratório, biólogo. O cara não sabe nada de administração de empresa. Ele não sabe se ele vai na prefeitura para poder abrir a empresa, que ele não conhece. Não sabe o que é o CNPJ, não sabe nada. Sabe quais são os trâmites para montar um laboratório. Você acha que isso não deveria ser ensinado na universidade? Deveria. Deveria sim. Deveria sim. Turismo. O cara não sabe como abrir uma empresa de turismo, por exemplo. Né? Não sabe. Ele poderia trabalhar como guia turístico. É um nicho ecológico, é um nicho dentro da biologia. Ele não sabe, ele sai cru da universidade. Isso é uma mentira. Isso não é, eu não estou mentindo. E geralmente isso acontece porque o professor universitário ele não está trabalhando no meio, ou não trabalhou no meio técnico. Ele conseguiu, de alguma maneira, chegar lá na universidade. Muitos, como eu disse anterior, teve, né, uma família melhor, mais dinheiro, pôde se dedicar apenas aos estudos. Muitos. É mentira? Outros, ralaram pra caceta pra conseguir chegar lá, o cara viveu de bolsa, quando a bolsa acabava o cara estava ferrado. A gente sabe como é que é, eu passei por isso. Eu sei como é que é. Sei como é que é ralar, esferrar, tá? E conseguiram entrar lá na universidade. Eu consegui estar empregado. Eu dei sorte. Quer dizer, não é sorte. Quando eu falei dei sorte, eu fui feliz. Pronto, traduzindo para você, eu fui feliz. Meus colegas não foram felizes. Desistiram da profissão. Minha amiga foi fazer veterinária e ficou bolada com a faculdade de veterinária, porque lá dentro eles ensinam a produção também. Estão muito focados em termos de produção. Ela saiu já pronta para montar uma clínica veterinária. Coisa que não... Pra gente, da biologia, você ensina isso para o aluno, tem lá disciplina para o aluno? Olha, como montar uma empresa, sei lá, qualquer. Não existe. É a produção acadêmica, que é bonita, eu falei isso no outro vídeo. Temos que ter produção acadêmica? Sim, claro, temos que ter produção de ciência. Mas preste atenção, quando você alinha a universidade à produção, também é bom. A veterinária faz muito isso, zootecnia faz muito isso. Zootecnia, então, é expert nisso. Tudo é produção. E os caras produzem conhecimento científico em produção, é uma ciência aplicada. Eu não estou aqui para acabar com a ciência básica, mas essa é a realidade. Essa é a realidade. Enfim, vou te responder. Toda vez que você colocar um vídeo, eu vou responder também. Estou aqui para dialogar. Isso aqui que a gente está discutindo, senhor Renato, é uma posição política. Então política é para ser discutida mesmo. Política é opinião mesmo. Aqui não tem porque é. Aqui é posição. Você está mantendo a sua, eu estou mantendo a minha.
eu acho que um biólogo não deveria estar atuando na criação de uma outra profissão que na sua tem especialização. Não acho adequado. Isso beneficia quem? Beneficia os seus amigos? Beneficia os biólogos? A sua classe é beneficiada? Tu acha que a tua classe vai ser beneficiada? Se tu quisesse beneficiar a sua classe, você pegava essa PL, você é o presidente, cara. Senta lá no conselho lá. Gente, vamos fazer uma câmara técnica aqui, ó. Vamos falar aqui que o paleontólogo faz dentro da biologia aqui, ó. Vamos especificar conforme foi feito com a da zoologia. Pode até copiar, ó. Copia a parte. Bora fazer aqui, ó. Tudo que um biólogo faz. Mas, além de biólogo, você também é o presidente da Sociedade Brasileira de Paleontologia. Então, também é seu dever. Chega lá na Faculdade de Geologia, no conselho, desculpa, e falar a mesma coisa. Olha, vamos aqui, vamos trabalhar isso. Ó. Vamos esmiuçar isso em termos de resolução. Esquece esse papo de fazer uma nova profissão, esquece isso. Tá doido? Já temos as duas profissões, temos as duas especialidades. Os dois técnicos para trabalhar. Que é o seu caso, o seu presidente. Se você não fosse o presidente, fosse um biólogo, sem ser presidente, você deveria, como biólogo, que entende os problemas que passa um paleontólogo, ir lá no conselho fazer. Tanto que o CRBio se manifestou aqui, ó, contra a sua atuação. CRBio, você vai fazer um vídeo respondendo o CRBio também? Faz um vídeo respondendo o CRBio, ó, se eu não me engano, da sua região. Faz um vídeo respondendo a eles. Por que não? Né? Poderia fazer um vídeo respondendo a eles. Por que você não responde ao conselho aí? Sabe? Não faz o menor sentido, senhor Renato. O senhor defende, respeito isso. Ó, nota, não foi ofensivo, a não ser o ato, sou contra o ato. O ato sim, sou totalmente contra o ato. Absolutamente contra. Não foi ofensivo contra você, peço desculpas publicamente, se da outra vez eu me expressei mal, mas é o calor das emoções, então, me desculpe, porém, ao ato, meu amigo, ao ato não. Ao ato, não acho legal um biólogo tá fomentando a criação de uma nova profissão, que ocupa o mesmo espaço da profissão dele, que a profissão dele ocupa como especialista, que já existe. Já existe a especialidade de paleontologia dentro da biologia. Não acho legal. Eu acho que o conselho teria que chamar qualquer biólogo que faz isso a prestar, no mínimo, esclarecimentos. Que não pode estar fazendo isso. Não pode. Imagina, eu agora vou lá para um deputado e vou criar aqui a zoologia, independente da biologia, para competir com a veterinária e competir com a biologia. Para quê? Para quê? Não é mais fácil chegar ao conselho e conversar? Regulamentar? Não é mais fácil? Eu acho muito mais fácil. Então é óbvio que você vai ter sua influência. Você é presidente da Sociedade Brasileira de Paleontologia. Assim como presidente da Sociedade Brasileira de Zoologia, de Répteis, sei lá, imagina. Sociedade Brasileira de Répteis agora decide fazer uma profissão à parte. Faz sentido. Biotecnologia foi a mesma coisa. Ecologia, a mesma coisa. Por que não pega aí, junta, né? Vocês que trabalham com pós-graduação, junta vocês, ó. Vamos começar aqui com os conselhos, ó. Chega de formar desempregado, gente, vamos lá. Vamos botar os biólogos agora para trabalhar, saindo da graduação. Porque, gente, olha só. Não sei se vocês perceberam, mas está acabando bolsa. Está acabando, não tem vaga. Você vai se formar em paleontologia, mas aonde você vai dar aula, cara? Tá sendo sucateada as nossas universidades. A gente precisa formar os técnicos trabalhando como técnico mesmo. Desenvolvendo o curso, ó. Em que a gente pode trabalhar na paleontologia aqui? Vê o que o paleontólogo faz e
já na universidade, começar a trabalhar com a galera, ó, para você montar uma empresa é isso aqui, para você montar você precisa de administração, você precisa de aula de direito, e não esquecendo a academia. Então, Renato, você que é da academia, ajuda a gente, cara. Ajuda a gente. Vai lá, reúne com a galera, com os seus amigos da pós, comece a conversar, olha gente, a gente precisa mudar o currículo da universidade. Vamos fazer a biologia aqui, ó, em 5 anos ao invés de 4, trabalhando com pesquisa, mas trabalhando também, focando para eles trabalharem direto no mercado de trabalho. Vamos ensinar um pouco de administração para eles, de direito para eles, né? Para eles saírem cru, recém-formado, mas sabendo fazer alguma coisa. Não só focar o biólogo para a academia, mas também para trabalhar como técnico, porque é importante lembrar. Biólogo é um curso técnico, sim. Tem emprego para biólogo. Tem emprego, sabia? Tem concurso para biólogo. E aí tu vai estar ajudando, ó. Ó, a gente tem aqui a formação de 5 anos, o cara vai aprender a fazer pesquisa, se ele quiser seguir a área, o cara vai aprender a trabalhar imediatamente quando sair da universidade, montar uma empresa, etc. Vai ter tudo ali para ele, aulas boas para ele tá saindo menos cru, para ver como é que é o mercado de produção. Porque o veterinário, quando ele sai, ele monta uma clínica. O advogado já monta a empresa dele, todo mundo já sai bem. O biólogo não. Felizmente ele passa o quê? Ele sai cru. Por quê? Porque nós viemos de uma academia que tem essa tradição de lecionar. Inclusive, eu acredito até, eu já falei isso nos meus vídeos, que até a licenciatura deveria de ser uma especialização do biólogo. Ainda sou a favor disso. O cara, não, primeiro você faz biologia, meu amigo. Quer especializar em licenciatura? Então é especialização. Quer especializar em paleontologia? Especialização. O que você quer especializar? Zoo? Especialização. E ela já existe, Renato. Seja coerente. Seja coerente. Ela já existe. A gente conversou com você, não foi só eu. Várias pessoas falaram que isso seria prejudicial para a profissão biólogo. Eu quero saber dos biólogos paleontólogos se eles não têm orgulho de ser biólogo. Eu duvido que não tenha orgulho de ser biólogo. Então você que é biólogo e paleontólogo, tu não quer ver a sua profissão biólogo boa, não? Bem forte. Se você quer ver a sua profissão forte, para que você está ajudando a criar uma nova profissão que nem conselho tem? No qual você vai se registrar depois naquele lugar que nem tem conselho. Tu vai estar ajudando a profissão assim? Isso enfraquece a profissão. Criaram uma nova profissão para o que você já faz. É ou não é? Claro que é. Claro que é. Óbvio que é. Então, assim, faz sentido. Faz o menor sentido. Tá? Essa é a minha opinião. Beleza? Renato, não concordo com o seu ato. De maneira nenhuma. Tá? Não concordo. Sobre os calor da emoção, beleza. Fui grosseiro sim, então peço desculpa, não serei mais. Já nem aguento mais fazer vídeo sobre isso. Tô de saco cheio. Tá? E também, quando você diz, um biólogo youtuber. Cara, a minha posição como influencer é menor do que o desprezo das suas palavras lá. Tá bom? 15 mil inscritos não é um youtuber, cara. Não é. Youtuber é 1 milhão de inscritos. Aí tudo bem, eu não sou youtuber. Eu sou biólogo, ok? Sou zoólogo também. É isso. Minha profissão é biólogo, tá? Minha profissão é biólogo. Um youtuber. Eu gosto de fazer YouTube. Só isso. Só isso. Eu gosto de divulgar ciência e defender a profissão. Uso o canal para isso. Show? Mas eu não sou um influencer, nem um youtuber. Porque para ser youtuber, para mim, o cara tem que ter no mínimo aí 200 mil inscritos. Não tem isso aí. Aqui foi um canal criado para divulgar ciência e defender a profissão. E defender a profissão não dá inscrito, não. Não dá sucesso, não dá... Não dá, sabe por quê? Porque tem gente que é contra a própria profissão. Tem um monte aí. Tem um monte aí. Agora repense sobre o que eu falei do ensino da biologia, dos acadêmicos lá. Não menti não, hein? Os acadêmicos precisam de entender como é que é o mercado de trabalho para formar os seus biólogos. Assim como a medicina, hein?
Isso não é mentira. Tanto não é que precisamos rever a nossa universidade. Tanto não é que já me ligaram para coordenar um curso. Um amigo vai coordenar um curso de biologia e queria entender mais ou menos o que é esse lance de estar no mercado para tentar refazer lá. Pediu minha opinião. Porque sabe que não é. Qualquer um biólogo aqui que sabe que não é. Qualquer um biólogo sabe que tu é formado cruzinho. Cruzinho. O cara entra na universidade achando que ele vai sair pro campo catar borboleta. Que alguém vai pagar ele para fazer isso. Meu amigo, vida real é muito diferente. É muito diferente. Tem muita burocracia para se fazer, para você poder ir pro campo caçar borboleta. Não é assim, não tem emprego para isso. Mas tem emprego na área do meio ambiente, tem emprego em um monte de lugar. A gente precisa galgar. Precisa que a academia esteja lá com a gente. Então, além de você mudar essa PL, de você voltar atrás com isso, ajuda a mudar aí a faculdade de biologia, a ser um pouco mais técnica. Não só acadêmica. Acadêmica sim, mas também técnica. Beleza, eu não estou afim de editar esse vídeo, isso aqui vai do jeito que tá, emendar, porque eu já estou de saco cheio. Pensem bem, galera. Pensem bem. Fui.